Olá, que bom estar com você mais uma vez. Muito bom mesmo. Os momentos nos passar juntos é gratificante. Para mim é indiscutível. Para você espero que seja benéfico. Devo dizer que hoje é um dia muito especial para mim. A gente dá até uma força especial de expressão. Ontem, dia 30 de julho de 2026, eu e a irmã amada Solange, completamos o nosso 48º aniversário de casamento. Isso significa dizer que quase meio século junto. Já pensou o que significa isso? Meio século casado? Isso é fantástico, isso é maravilha. Você não pode imaginar o que significa, tá certo? Foram tantas bodas que nós estamos passando que eu já não sei mais nem que bodas é essa. Eu sei que daqui 2 anos vai ser bodas de ouro, que essa é marcante. Mas vamos prosseguir, um prazer muito grande os momentos passar juntos, como eu já falei. No entanto, eu gostaria de dizer a você uma coisinha muito importante. Se você tem algum sintoma ou se tem um problema de esteroesclerose múltipla, então chegou a sua grande oportunidade. De 16 a 20 de agosto de 2026, você vai poder participar de um congresso online inteiramente grátis. Fantástico, coisa de primeiro mundo, onde profissionais da saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e outros mais estarão participando e dando ensinamentos para você ter mais facilidade para conviver com a situação sem tanto problema, ou reverter o quadro dependendo da situação, ou se resguardar para não ter o problema em um futuro. Esse é um fator interessante. Então, para você ou para um dos seus amigos, pode ser que seja muito útil para um dos seus familiares. Então, não esqueça, no final desse vídeo, na descrição vou colocar o link, você acessa o link e faça a sua inscrição imediatamente. Não deixa para a última hora, ok? Não deixa para a última hora. Então, de 16 a 20 de agosto de 2026, o Congresso Online de Esteroesclerose Múltipla. Combinado? Te aguardo. Vamos voltar ao nosso assunto? Muito bom. Vamos lá. Então, conforme estamos dizendo, isso significa dizer, em outras palavras, que não tem assunto melhor para eu falar, depois de tantos anos de jornada, do que esse. Um convívio, um relacionamento, a vida a dois, a experiência conjugal, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse sentido. Agora, veja só o seguinte, só um toquezinho bem rápido. Devo dizer a você que quando meu filho estava mais ou menos entre 18 e 19 anos, ele estudou no EDESA, Educandário Espírito Santense Adventista, na cidade de Colatina, no Espírito Santo, o internato da organização adventista. E quando ele saiu de lá naquela idade, a flor da sua juventude, em um encontro de jovens que nós denominamos culto JA, que é o culto que normalmente a igreja faz em homenagem para os jovens, dedicado aos jovens. Então deu-se a oportunidade para cada jovem falar o seu verso bíblico predileto. E quando chegou na vez do meu filho Anderson, já um senhor agora, né? Ele falar o seu verso predileto. Ele levantou com aquele vozeirão, pegou o microfone e a toda força disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Rapaz, isso foi um impacto para todo mundo, inclusive para mim. Mas, para você ter uma ideia, chega a idade que a necessidade surge. E daí vai acelerando o processo. E nós também passamos por essa experiência. Por certo, talvez você já passou também. Agora, vamos ver o seguinte. Bom considerar que Deus fez uma auxiliadora, uma colaboradora, entendeu? Alguém na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele usa o seguinte, uma auxiliadora como se fosse a sua outra metade. Só para você ter uma ideia como que ele participa, como que ele se expressa. Então, faz parte de você como se fosse o seu complemento. Sem ela, você está a desejar. Não está completo. Agora, tem um fator interessante. Auxiliadora, colaboradora, ajudadora, não escrava. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente. Agora, se você for um pouquinho mais, em Gênesis ainda, capítulo 2, agora nós estávamos no verso 18, agora no verso 24, nos diz o seguinte: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Os dois se tornam, entendeu? Dois se tornam uma só carne. Agora, tem um fator interessante. Se você for ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no verso 6, ele vai um pouquinho mais longe. Agora ele aperta um pouquinho mais. Quer ver que interessante? Aqui ele diz assim, Jesus agora que está falando, assim, não são mais dois, mas uma só carne. E ele prossegue nas seguintes palavras: portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Pronto, agora apertou um pouquinho mais, né? Mas é bom, é muita responsabilidade. Se você entender isso aqui, você vai pensar antes de tomar decisão. E quando tomar a decisão, tomar com tanta maturidade que você não vai se arrepender, você vai prosseguir com naturalidade. Agora, eu quero mostrar para você um fator importante, tá certo? Aqui veio mostrando que os dois passam a ser uma só carne, tá certo? Então, já que os dois são uma só carne, não é que ocorre um milagre. No altar entra o homem, na nossa tradição, nosso país, depois entra a noiva, tá certo? E por sinal eu devo dizer que quando eu entrei e fiquei lá aguardando, lá na frente no altar, esperando a minha amada, quando tocou a marcha nupcial, e que eu olhei para trás, que eu vi a beleza, que eu vi o encanto, eu me emocionei. E aí eu estava como se chorando. Igual o povo de Esdra, lembra da história de Esdra? Que o povo chorava e eles não sabiam se estava chorando de alegria ou se estava chorando de tristeza. Assim eu estava emocionado na minha cerimônia. E interessante que a partir daí, aquela solenidade, não é uma operação milagrosa que os dois tornam uma só carne imediatamente, agora não, você vai ver o processo como que é, tá certo? E eu devo dizer o seguinte, que sempre quando se lê o Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2, vi um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adornada como uma noiva ataviada para o seu esposo. Toda vez que eu leio esse texto nas Escrituras Sagradas, ou que eu ouço alguém lendo esse texto, eu lembro imediatamente dessa cena. Eu fico emocionado de ver, de pensar naquele momento que eu estava nesse quadro, nessa realidade. Então, só para você ter uma noção como que é a situação. Agora, levando um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar aqui uma imagem, tá certo? Eu vou colocar aqui à sua disposição essa imagem, tá? Então, nessa imagem que você está observando aqui, você vê a união perfeita que Deus opera. Isso aí que Deus opera. É desse jeito. É os dois se fundindo, tornando uma só carne. Então, o homem com um corpo de mulher. E é uma mulher com um coração de homem. Está notando como que é? Isso significa dizer que a partir daí, os traumas, as dores, as ansiedades, as preocupações, o desconforto que ela tem, ele passa a conviver com tudo isso. Faz parte dele. Ele sente isso aí também. Dá para perceber isso aí? Por um outro lado, as emoções, as alegrias, a euforia, o prazer que ela sente, também é compartilhado com ele. Ele vive essa esperança, essa alegria. Eu fico procurando palavras para colocar, eu chego ao ponto de gaguejar para encontrar uma expressão perfeita para uma cena dessa. Então, por um outro lado, para haver essa união tão perfeita, a mente dos dois tem que agora se unir. Vamos, como se estivéssemos tirando a parte, tá certo, do lado direito do homem e colocando o da mulher. E tirando o lado esquerdo da mulher e colocando do homem, fazendo uma união perfeita. Mas isso só pode acontecer se você fizer uma outra coisa. Não é simplesmente unir a mente do homem com a mente da mulher. É se você completar a mente do homem com a mente de Cristo e a mente da mulher com a mente de Cristo. Se você conseguir fazer isso, aí vai dar exatamente o complemento do cérebro do homem, vem agora o de Cristo.
E o complemento do cérebro da mulher vem o cérebro de Cristo. Então, nessa aí, ó, dá uma união tão perfeita que se encaixa, se harmoniza, fica uma coisa inédita. E não tem como se descrever de perfeição. Exatamente isso que Deus espera. Assim mesmo. Então, o gosto, a alegria, a tristeza, as dores, tudo é compartilhado. E interessante que eu estive observando, na língua portuguesa tem uma parte do português que desaparece. A primeira pessoa do singular do casal desaparece. Ele não vai falar eu faço, eu quero, eu sei, eu mando. Essas palavras, esse primeira pessoa do singular desaparece. Tanto para ele como para ela. Agora entra entendeu? Primeira pessoa do plural. Nós fazemos, né? Nós queremos, nós gostamos, nós vamos. Dá para observar como que é. É um negócio bonito? É assim, é isso que Deus quer. E se você conseguir entrar, se você se submeter a Cristo em uma união tão íntima, Ele vai preencher de uma forma que vai dar uma harmonia que você não pode imaginar. É exatamente isso. É muito bom. Experimenta. Agora, essa é a oportunidade que Deus coloca à sua disposição e que você deve entender. Se você entender isso aqui, as coisas vão ficar perfeitas. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui, que nós temos algo ainda precioso para considerar. É muito interessante a gente levar em conta esse quadro, tá certo? Agora, é bom a gente pensar, Deus quer o melhor para você. A sua esposa também quer o melhor para você. E você tem que querer o melhor para você. E eu entendi uma coisa. Para mim, Pascoal Batede, é exatamente, a minha alegria é fazer a minha esposa feliz. E essa é a minha realização. Só para você ter uma noção. Eu fico imaginando assim como se tivesse pensa aí, eu com esse corpo franzino, né? E eu fosse encarar uma luta livre com Mike Tyson ou com Maguila, um desses robustos, treinados, e eu conseguisse derrubá-lo. Como que eu ia ter em memória essa vitória? Ficaria inesquecível. Assim é a minha vitória quando eu consigo fazer minha esposa feliz. Tá certo? Assim eu me sinto quando eu consigo fazer a minha vitória, minha alegria. Conseguir, eu fico procurando um motivo para alegrá-la, para promover o bem dela. Esse é o ponto importante. Se você entender e começar a praticar, isso vai ser útil para você também. Agora, só para você ter uma ideia, eu costumo até mostrar a cena que é interessante. Às vezes a gente não leva em consideração. Você se casa com uma pessoa, agora começa a conviver com essa pessoa. Só que tem um fator interessante. No decorrer do tempo, as coisas vão mudando, tá certo? As coisas vão mudando. Agora só que você tem que mudar para melhor. Eu costumo dizer, olha aqui, ó, essa imagem. Essa foi a esposa que eu casei. Essa imagem aqui foi tirada quando tinha apenas 29 dias de casado. Tá certo? Está documentado em data. Tá certo? 29 do mês 9 de 1978. 78, até me perco nessa numeração. Mês 8. Tá certo? Então, na verdade, 29 dias de casado. Só que aconteceu uma coisa. Eu acho interessante como que Deus fez. Foi com essa que eu me casei. Mas essa é aquela forte, é aquela resistente, é aquela corajosa, aquela destemida, aquela que avançava, aquela que tomava a frente. Essa foi a que Deus colocou à minha disposição com um propósito. Por quê? Porque ela estava preparada para resistir às dores, os conflitos, as dificuldades. Ela foi que me treinou. Ela que foi que me treinou. Ela que me habilitou para passar, para vencer. Ela que me colocou na posição de ser polido para poder agora tratar bem essa outra aqui, ó. Essa aqui. Está notando?
Então, o amor que eu tinha por aquela, ele foi se expandindo, porque ela me treinou para eu tratar bem a essa aqui. Está notando como que é? Então, é desse jeito. Então, você vai se modelando, você vai treinando, você vai se pulindo. É o que Deus quer para você. Isso é bom, isso é gostoso. Agora, tem um fator que a gente não pode deixar de considerar. Deus dá uma orientação preciosa para a gente. E se a gente levar a sério essa orientação, vai ser gratificante. Ele diz no livro de Efésios, vamos dar uma olhadinha, aqui nós temos o seguinte, o apóstolo Paulo, ele escreve assim também, está em Efésios capítulo 5, verso 33, assim vós também vós, cada um, ame a sua própria esposa, tá certo? Como também Cristo amou a igreja. E a mulher reverencia ou submeta a seu próprio marido. Agora, esse reverenciar é respeitar, é tratar bem, é acolher, são coisas, não é submeter, reverenciar, adorar, não. Está notando? Submeter não é ser escrava, não. Porque se o esposo ama, conforme a Bíblia falou, como Cristo amou a igreja, automaticamente ela vai ter o prazer de fazer a vontade dele, de submeter a ele, porque as orientações, os conselhos, as dicas dele são preciosas, são boas, são úteis, são benéficas. Esse é o fator. Por aí dá para a gente ter uma ideia. Por um outro lado, se ele trata bem, ela vai ter o prazer de amar. Entre o amor e a submissão, há uma conciliação muito equilibrada. Esse é o ponto importante. Deu para entender mais ou menos? Olhando por esse ângulo, então vai ser mais fácil a gente harmonizar. E aí, quando nós encontrarmos o ensinamento, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E se eles estão nessa harmonia perfeita, não tem motivos, não tem razão, não tem o que leve a separação por hipótese nenhuma, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. E se você fala assim, mas e se Deus não ajuntou? Bem, se você teve a oportunidade de escolher, se você teve a oportunidade de orar, se você teve a oportunidade de se preparar, e você não fez, agora, meu amigo, eu não gostaria de ser mal educado, mas segura. Agora você vai pedir ajuda, já que você não pediu para escolher, já que você não orou antes, então você ora agora, para resistir à prova. Pronto. E tem uma coisa, eu tenho certeza que você começar a orar, você começar a pedir ajuda a Deus, Ele vai te ajudar a reverter o quadro no decorrer do tempo. Porque muita gente quer que a pessoa muda, mas quem tem que mudar é a gente. Eu sei que o meu estilo foi... Eu precisei de mudar. E à medida que eu fui mudando, as coisas foram mudando automaticamente. Então esse é o fator. Talvez, em vez de você esperar a mudança da sua esposa, você que tem que mudar. Em vez de você esperar a mudança do seu esposo, você que tem que mudar. Está notando? Muito cuidado. Para você, jovem, que não tomou essa iniciativa ainda, faça com carinho, faça com cuidado, faça com responsabilidade, faça submissa à orientação de Deus. E se os seus pais são tementes a Deus, atenda aos conselhos deles, porque geralmente o conselho dos pais reflete fortemente sobre o convívio familiar. Não esqueça, jovem, que você não vai casar com uma moça, com um rapaz, você vai casar com uma família. Você vai ter sogro, você vai ter sogra, você vai ter cunhado, você vai ter uma infinidade de parentesco. Está notando? Não pense diferente. Esse ponto é importante. E se você, meu amado, já é casado, então o conselho é esse. Peça a Deus para agora, não jogue fora o que você já tem. A empresa que tem um funcionário que está tendo dificuldade, ele não vai admitir para arranjar outro. Ele vai tentar reciclar aquele, vai tentar trabalhar em cima daquele. Esse é o ponto importante. Agora verifique o seguinte, diante dessa cena, se você é divorciado, se você em outro estado, peça a Deus que lhe oriente como você deve proceder. Esse é o fator. Agora, nesse quadro todo, eu devo dizer a você, pela graça de Deus, eu consegui. Deus me deu essa bênção. 48 anos. Se eu conseguir, você tem condições de conseguir também. É só determinar, é só correr atrás, é só lutar.
e Deus está pronto para te ajudar, tanto quanto teve para me ajudar também. Leva a sério. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que abençoe o seu casamento ou a sua decisão de se casar. Em nome de Jesus, e até a próxima semana, então, com mais um vídeo.